acostumar. 10h04. Marcos Saldanha. Beleza. Muito bom dia. Manhã de sábado, levemente nublado. Essa semana aqui na capital maranhense já tivemos aí uma chuva, ainda fraco, né? Mas já se aproximando aí esse tempo chuvoso, né? Desse verão que a gente tem um ano inteiro, né? Alterna o período da estiagem, o período da chuva, mas é sempre verão, não é isso mesmo? Bom, sábado você tem um encontro marcado com a informação, com a cultura, com o conhecimento. A gente traz aqui historiadores, pensadores, escritores, né, literatos. E hoje uma pauta caseira, uma pauta local. A gente tem olhado muito o Brasil, mas essa nossa parte do Brasil aqui não pode ficar esquecida. Por isso, eu convidei hoje o professor José Antônio Viana Lopes. Professor José Antônio, ele é arquiteto, urbanista, gestor público, escritor de obras legais e importantes. Eu vou colocar aqui, você que está assistindo aqui, alguns livros para você ver, ó. Esse aqui é um livro muito bacana, aqui a gente está mostrando aqui, ó. É só um deles para você poder ver aqui. Esse livrinho que faz aqui do governo do Maranhão com a FAPEMA, faz uma análise ciência, cidade e poesia. Raimundo Lopes na Pacotilha, ó. O Barreto aqui operando, rapaz, o Barreto é danado. Além de operar áudios, ele opera aqui também a câmera do estúdio para você poder ver esse livro aqui, ó. Olha só que bacana. Esse cara aqui é fantástico, Raimundo Lopes. Eu acho que é um personagem da nossa história, um cidadão que contribuiu muito, que ainda precisa de uma atenção maior, né? Então tá aqui, esse é um dos livros, não é o único. Tem esse livro aqui que o professor Manuelzinho me falou muito bem dele, passou a semana recomendando, conversando comigo. Também é outro livro bacana aqui do nosso convidado, ó. Você está vendo aqui o livro, olha aí, rapaz, esse Barreto não é brincadeira não, olha aí, aí ó, São Luís, capital moderna e cidade colonial, olha só, José Antônio Viana Lopes aqui, material aqui do professor, rapaz, professor, pesquisador, escritor, uma contribuição muito bacana. E por último, e não menos importante, esse outro livro aqui, ó, do acervo dele, muito legal também, que você pode ter acesso aqui, ele já vai contar aqui como é que a gente pode ter acesso, está aqui, ó. São Luís, cidade radiante, olha só que bacana, o plano de expansão da cidade de São Luís, beleza? Do engenheiro Rui Ribeiro de Mesquita. Está aqui, ó, José Antônio Viana Lopes, está aqui o livro esse que a gente tem 2 exemplares para poder dar para o nosso ouvinte que participar hoje e responder para a gente quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís. Beleza? Então, as primeiras 2 pessoas que responderem corretamente, vem aqui na rádio buscar 2, tá aqui, ó, 2 exemplares aqui na minha mão, trazida pelo professor. Hoje tem até promoção, rapaz, hoje tá bacana demais, viu, Barreto? Então, na hora que o ouvinte colocar aí no YouTube, você que está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo WhatsApp também, você pode colocar aqui, não precisa responder com áudio nem ligar, é só digitar a sua pergunta ou a sua participação. É isso mesmo. Quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís? Bacana? Começamos bem ou não começamos? É isso, estamos no ar, História em Debate. Vem comigo. Estamos apresentando História em Debate. Agora 10h09. Marcos Saldanha.
beleza, beleza. Professor José Antônio, seja bem-vindo ao História em Debate. Duas coisas muito legais, receber você, professor. No dia seguinte ao Dia do Professor, meus parabéns, essa profissão extremamente importante. E outra coisa legal que a gente estava com saudade aqui nos estúdios, né, de um programa presencial. A gente tem feito muito programas remotos, né, com os nossos convidados à distância, e é tão bom ter o convidado aqui pertinho, essa interação, esse papo antes, durante e depois do programa, né? Essa resenha que a gente sempre faz, essa oportunidade muito bacana. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Timeira. Muito obrigado, Marcos. Muito bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que, para mim, é uma honra estar aqui conversando com você nesse programa que eu admiro pelo alcance, pelo esforço de trazer um tema, sempre um tema importante, um tema difícil às vezes, mas que consegue conduzir isso de uma forma muito tranquila, muito gostosa. Então, eu sou um fã do seu programa e para mim é um prazer estar presente aqui. Muito bem, muito bem. Olha, já tem gente respondendo aqui. Será que ele acertou? Anjoran, bom dia, amado mestre. O autor do primeiro plano diretor de São Luís foi o engenheiro Haroldo Tavares. Um abraço do amigo Anjoran, o anjo amigo do rádio e seu também. É isso mesmo, acertou? Passou perto, mas... Anjoran, ainda não é dessa vez, Anjoran. Ainda não é dessa vez. Vamos lá, vamos lá. Professor, é o seguinte, o senhor arquiteto e urbanista formado na nossa querida UEMA, tem especialização em conservação urbana, mestrado em desenvolvimento urbano e regional na Universidade Federal de Pernambuco. Daí o senhor participou da criação do Conselho da Cidade, isso é importante, né? E também da revisão do Plano Diretor de São Luís de 2006. Como presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, instituiu aí o certificado de referência cultural concedido ao poeta Nauro Machado em 2007. Restaurou os bustos da Praça do Panteão, instalando-os no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, e propôs naquela ocasião a inclusão no busto do escritor Josué Montelo no Panteão Maranhense. Foi secretário adjunto de Assuntos Metropolitanos da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, propôs a reestruturação das regiões metropolitanas do Maranhão e coordenou o programa Nosso Centro, propondo e executando ações dos projetos Adote um Casarão e Habitar no Centro, né? Bom, gestor público não é uma tarefa fácil. E aí, quando um pensador, um intelectual, um cara que pesquisa, um cara que pensa a cidade, dos mapas, dos planos, a cidade histórica, né, uma cidade cultural, quando ele tem a oportunidade de ir para um cargo onde ele pode mudar, onde ele pode transformar, ele encontra uma série de desafios e dificuldades. Então, eu já começo um pouco quente nesse debate, já que a pergunta é quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís, a gente não vai entrar nessa resposta ainda, a gente não vai responder, está esperando os nossos ouvintes aqui responderem, mas qual é a grande dificuldade nessa questão de pensar a cidade, de fazer ela, de fato, ganhar forma, ganhar vida, porque aí a gente volta lá para a cidade esquadrinhada no modelo espanhol, salvo engano, né? Você pode até me corrigir. É uma cidade construída por portugueses, mas em plena União Ibérica. Então, ela tem o sistema de quadras que o espanhol usa, até o Sérgio Buarque de Holanda usa, né? O ladrinhador, né? Ele faz uma diferença ali entre o modelo português e espanhol no livro Raízes do Brasil, salvo engano. Mas aí essa cidade depois vai ficando meio que de qualquer jeito, vai se construindo. Por que é tão difícil ordenar, organizar, projetar, planejar essa cidade? Marcos, acho que a grande dificuldade é, ao mesmo tempo, a grande oportunidade, que é o fato de a cidade ser uma obra coletiva. A cidade não é feita só por um.
só pelo prefeito, só pelo arquiteto, só pelo cidadão. Ela é feita de forma coletiva, ela é construída coletivamente, ela é pensada coletivamente também, né? Então, isso, ao mesmo tempo, é a dificuldade, mas também é a oportunidade para a gente ter uma cidade que atenda às demandas e às necessidades da maioria da população, ou não, né? Então, é um processo complexo, é um processo difícil, né? Você fez menção aí àquela cidade portuguesa, né? A cidade que foi pensada na colônia ainda. Essa cidade que foi pensada na colônia, ela foi construída durante o Império, né? Então, durante a fase imperial, século XIX, a gente teve um surto de desenvolvimento econômico, ou vários surtos de desenvolvimento econômico propiciaram a construção dessa cidade, né? Mas também a cidade moderna, ela foi pensada e está sendo construída coletivamente, né? Eu costumo pensar que São Luís é uma cidade moderna que deu certo, né? E por isso mesmo tem tantos problemas, né? Porque a cidade moderna, ela tem problemas, engarrafamento, a própria segregação social, a gente separa as pessoas no espaço urbano, né? Os custos de infraestrutura que a gente tem que enfrentar, né? Os processos de descentralização. Então, são desafios que os gestores têm que assumir, né? Têm que, de alguma forma, se posicionar, se abordar, mas que eles não têm total liberdade para isso. Eles estão sempre em interação com outros atores da sociedade. E aí é dessa interação, dessa interlocução que vai surgindo os projetos, as ações, né? A cidade vai se transformando. Resta saber como é que a gente tem conduzido isso, né? Como é que a gente tem feito esse diálogo com os outros setores da sociedade, como é que a gente está ouvindo as pessoas, até que ponto a gente está aberto, de fato, à construção coletiva da cidade. Pois é. E essa nostalgia que as pessoas têm de uma cidade antiga, seja ela de qual época essa pessoa está pensando ou está me dizendo, mas é sempre uma nostalgia de que o antes era melhor. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente estuda o antes, historicamente, eu imagino que urbanisticamente, arquitetonicamente é a mesma coisa, a gente vê uma série de desafios. Por exemplo, eu vejo hoje o problema do esgoto grave. São Luís é uma cidade que, desde quando eu me lembro, não quer dizer que tenha sido sempre, mas até onde minha memória alcança de hoje ao antes de hoje, eu sempre vejo a questão do esgoto na rua. Então, a coisa da presença do esgoto em algum lugar sempre teve. Mas se você remonta para o período colonial e até mesmo imperial, na época da escravidão, você tinha os tigres, que eram os escravos que carregavam as fezes, e aquelas fezes iam caindo pelo corpo dele e ia queimando, aquilo tem um ácido, né? E aquilo deixava ele cheio de marcas no sol quente e tudo. E aqui em São Luís a gente tem, por exemplo, o Beco da Bosta, que é bem disso. Por que existe esse saudosismo de que antes era melhor, de que o hoje, mesmo que o hoje tenha sido há 20 anos, o hoje está sempre pior? É interessante sua pergunta, e eu vou usar esse exemplo que você deu também como mote para responder. A questão do esgoto, né? Para você ter uma ideia, a nossa sociedade ela era tão tradicionalista, digamos assim, no certo sentido, né? Essa sociedade que foi construída ali a partir do plano do engenheiro mor Francisco Frias de Mesquita, que se desenvolveu durante a colônia, durante o Império, ela era uma sociedade de base patriarcal, era uma sociedade provinciana, tradicionalista, né? E as coisas eram feitas para serem mantidas, né? A manutenção do status quo era fundamental. Para você ter uma ideia, quando se propôs e os gestores começaram a implementar a implantação do sistema de abastecimento de água, a implantação do sistema de esgotamento sanitário, houve quase uma revolta, né? As pessoas não queriam esse transtorno, né? O abastecimento de água, inclusive, há relatos em que se diz que, graças a Deus, o abastecimento de água não é obrigatório,
né? Então, as por pessoas... exemplo, né? Olha como a Exatamente. história é a vacina, né? Eu lembro de uma história quando os agentes de saúde iam até as casas para fazer exame de fezes, para combater a questão da verminose e tudo. Aí o sujeito falou assim: agora mais essa, até as nossas fezes eles querem pegar da gente. Quer dizer, essa relação com o poder público, ela sempre foi muito tensa, né? Sim. Sobretudo mediante as novidades, né? O novo, o moderno. Justo. Então, a modernidade ela vem nesse sentido, de quebrar um pouco essa forma de pensar a cidade tradicionalista, de se voltar um pouco mais para o futuro, né, para o progresso, como se dizia na época, e traz esses benefícios, que hoje a gente reconhece como benefícios e que a gente luta para tentar universalizar. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, né, a energia elétrica, um sistema de transporte decente, né, um sistema de mobilidade. Então, são ganhos que a cidade moderna trouxe, né, e que muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente não percebe que nas sociedades coloniais a gente tinha uma outra estrutura social que permitia viver sem esses elementos. Por quê? Porque tinha um escravo, né? Como você disse, tinha todo um sistema de escravidão extremamente penoso, cruel, né? Mas que viabilizava a vida de uma minoria, né? Que continuava a se manter. Pois é, o professor José Antônio, com essa experiência toda que o senhor teve de gestor e também de escritor, publicando vários livros que nós apresentamos aqui, o senhor partiu para uma outra modernidade, que são as redes sociais. E foi onde nós nos conhecemos pessoalmente aqui, conversamos ali pelo WhatsApp, mas eu já acompanhava o teu trabalho pelo perfil no Instagram, que é um perfil muito legal. Você que está ouvindo a gente pode, inclusive, dar uma consultada lá, vai lá no Instagram, é o ARQ, de arquitetura, abreviado, .urb, de urbanismo, URB, .maranhão. Então, arq.urb.maranhão. É um perfil lá no Instagram que você pode seguir, muito legal. E nesse perfil aí, você tem muita informação sobre projetos urbanos de São Luís. Então, como é que você pensou, de onde surgiu essa ideia, esse desafio de trazer, né, para o cidadão das redes sociais o que geralmente ele não teria acesso, porque estaria em arquivos públicos, mapas, documentos, projetos arquitetônicos, inclusive os que não foram colocados em prática. Eu achei maravilhoso, eu mesmo não conhecia um monte de projetos que não foram executados. Você dá nome, cita lá no perfil. E de onde surgiu essa ideia que eu acho que é muito bem sucedida, viu? Parabéns por esse trabalho. Obrigado, Marcos. Essa ideia surgiu justamente dos trabalhos como gestor. Desde a discussão do Plano Diretor de 2006, que algumas ideias, algumas afirmações sobre a cidade de São Luís me incomodavam, né? Eu ouvia as pessoas dizendo que São Luís é uma cidade sem planejamento, é uma cidade caótica, é uma cidade... E isso aí fazia com que as pessoas não buscassem entender a cidade como ela é. Então, eu comecei a levantar informações, comecei a estudar sobre o assunto e dediquei o meu mestrado a esse tema, né? Tentando vislumbrar justamente os processos que eu via. Eu via as coisas organizadas, eu via um sistema de anel viários na cidade que distribuía o tráfego entre os diferentes setores da cidade, né? Eu via grandes construções importantes que ninguém sabia quem fez, como fez, né? Um estádio Castelão, né? Um edifício João Goulart, né? Eu via as coisas acontecendo na cidade, né? As novas áreas de expansão, São Francisco se urbanizando, Renascença, mas parecia, pelo que se falava na época, que era um processo natural, e não é. É um processo sempre pensado e conduzido, né? É um processo de discussão contínua, de construção contínua, né? E aí eu dediquei esse trabalho
de levantamento das informações, de tentar entender quem pensou a cidade, de que forma pensou a cidade, quais foram as discussões, os diálogos, a construção coletiva que houve ou não nesse processo. E isso resultou em algumas publicações, né? Essas publicações que você indicou. Só que aí, no período da pandemia, né, a gente sentiu a necessidade de alcançar as pessoas, né? Já que não era mais possível a gente participar dos eventos, as próprias aulas presenciais foram suspensas durante um determinado período, né? E eu me dedico a uma cadeira chamada Arquitetura e Urbanismo Maranhense, né? Onde os meninos, nossos alunos, eles levantam essas informações, eles buscam informações sobre a arquitetura maranhense, sobre a cidade que nós construímos, e a gente começou a organizar essas informações para disponibilizar para um público maior. Então, a ideia do perfil é justamente essa, a gente difundir as informações que a gente possui sobre a cidade de São Luís, no sentido de provocar uma troca. Né? A ideia é provocar o diálogo, provocar a troca. A gente pensa que a ciência ela se constrói a partir das trocas, a partir dos diálogos. Não se faz ciência de forma isolada. Né? E todo mundo que pesquisa tem a pretensão de estar fazendo ciência. Então, a gente também busca essa troca de informações, né? E é muito engraçado como no perfil a gente tem os feedbacks mais variados, assim, é muito, muito interessante poder conversar com as pessoas sobre os planos, sobre os prédios, sobre as informações que a gente tem postado, e a gente vai descobrindo coisas novas. Né? Pois é. E aí, exatamente, essa dissertação de mestrado que vira esse livro que a gente vai presentear quem conseguir responder para a gente, ou no YouTube, ou pelo WhatsApp, quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís, vai ter acesso a essa obra aqui, que é o que o professor está falando. Professor, ainda antes de responder, uma coisa que me chama a atenção é o teu olhar sobre o século XX. As tuas postagens, elas estão muito ali a Magalhães de Almeida, explora muito ali a Avenida Magalhães de Almeida, que, embora faça parte do centro histórico, isso é curioso, né? Ela nem sempre é lembrada, porque a gente é muito ligado ao centro histórico, à Cidade Baixa, ao Praia Grande, por exemplo. Né? Ou então essa Cidade Alta, que é onde está aqui a parte da rádio, né? Que é a Praça Pedro II. A gente foca muito, muito nessa parte e eu acho que esquece, por exemplo, ali, né? A Magalhães de Almeida. Isso só para dar um exemplo, né? Mas o senhor também dá exemplos ali, saindo um pouco do centro histórico, para obras ali do Monte Castelo, por exemplo. E, geralmente, o arquiteto, apaixonado por patrimônio, por história, ele vai muito na cidade colonial do século XVIII, principalmente, ou do XIX. Do XIX, então, é o que a gente mais vê. O que me causa curiosidade, assim, é o seu olhar, que é raro nesse universo até midiático. A gente tem vários perfis no Instagram que falam muito dessa cidade, ou mostram fotos do século XX, mas da São Luís do século XIX. São fotos do século XX, né? Verdade. Por exemplo, o Gaudêncio Cunha, um álbum de fotografia maravilhoso. É uma São Luís do começo do século XX, mas com olhar ainda, os locais que ele vai registrando são muito ligados ao século XIX. E você traz um olhar que é do século XX, né? Por que o século XX é o teu objeto por excelência? O que te atrai no século XX? Marcos, tem um historiador que eu admiro muito, chamado Bernard Lepetit, que ele fala da nova história urbana. Né? Ele diz que a cidade está toda no presente. Né? E que o que a gente enxerga são os traços dos tempos de construção da cidade. Então, o que a gente vai buscar nesse olhar sobre a cidade do século XX é justamente isso, o processo que nos trouxe até aqui. Como é que a gente configurou essa cidade, né, a partir dos elementos que a gente possui e da nossa própria história urbana. Né? Então, a gente imagina, muitas vezes, que São Luís é uma cidade colonial. Né? São Luís foi uma cidade colonial, né, em um determinado momento, e a cidade colonial que São Luís foi,
assim, foi muito transformada no século XIX, no período do Império, né? Então, é importante a gente entender esse processo de transformação da cidade e perceber o que permanece, quais são as permanências nessa cidade. Por exemplo, o mercado central, que eu estou falando, não aquele mercado central da Magalhães de Almeida, mas o antigo mercado das Tulhas, Sim. que era o mercado central aqui da Praia Grande, ele já é do período imperial, ele já não é colonial, e ele é muito mostrado ao turista no contexto colonial, mas ele já é do Império, por exemplo. Isso, justamente. Assim, e nos interessa muito perceber esse processo para entender a cidade contemporânea. E para entender a cidade contemporânea, é fundamental que a gente não exclua a cidade moderna, né? Porque a cidade moderna ela foi construída em interface com essa herança, né? Então, a própria Magalhães de Almeida, né, tem um diálogo muito rico ali entre a arquitetura colonial, a arquitetura eclética e a arquitetura art déco, né, dentro de uma estratégia moderna de desenvolvimento da cidade, né, a Getúlio Vargas, no Monte Castelo, né? Então, nos interessa muito essa relação entre o que estava sendo pensado e construído no começo do século XX com a herança que eles receberam, como é que eles trataram essa herança e como é que eles dialogaram com o antigo, né? Então, isso aí é o que nos atrai nesse processo. É que o hoje antigo já foi moderno, né? Isso. Quando você pega essa região que você está citando, em especial do século XX, a Magalhães de Almeida, era o que havia de moderno, né? É a grande obra modernizadora do centro de São Luís, né? Avenidas, casarões. Hoje a gente olha assim, aqueles casarões antigos. Não são coloniais, mas já são antigos, né? Mas foram modernos. Aquilo era o que havia de mais moderno, né? Essa é uma outra preocupação nossa, porque por ser uma arquitetura que foi construída relativamente recente, né, tem prédios art déco da década de 40, década de 50, final dos anos 50, algumas construções modernas da década de 60, dos anos 70 também. Então, são construções recentes. As pessoas, muitas vezes, não veem como patrimônio. Elas não valorizam aquela edificação, aquele conjunto urbano, como um bem de valor cultural ou histórico, né? Quando aquilo ali representou uma fase de desenvolvimento da cidade. A gente consegue ler a cidade no seu desenvolvimento através daquelas obras, né? Então, a gente tem também que preservar aquelas obras no sentido de que a gente precisa delas para poder entender o desenvolvimento da nossa cidade. Né? E tem a Rua do Egito aqui também, né? A Rua do Egito. Da gente, né? A Rua do Egito foi um processo também de alargamento, vários casarões foram demolidos ali ao lado da igreja, né, de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? A própria Beira-Mar, para você ver como é importante. A Rua Grande, né? Teve um alargamento, teve uma igreja que foi destruída lá, né? O Gaudêncio Cunha acho que registrou ainda com essa igreja, né? Que ela estreitava num determinado momento dela. Né? A Nossa Senhora da Conceição, a igreja Nossa Senhora da Conceição. Ali ao lado, Caiçara, né? Isso, aquela ruazinha ao lado da Sé também, da igreja da Sé. Né? O prédio do Colégio Caxeiral, ele quase encostava ali na igreja da Sé, ele era enorme, né? Aquela rua ela foi alargada e o prédio foi dividido, né? Foi partido ali naquele ponto. Curioso. Então a gente tem uma foto que eu conheci, embora seja da história, eu só conheci recentemente, há pouco tempo, né? Que era uma mais antiga ainda, que mostra a Igreja da Sé e um gradeado ao lado dela, que hoje você segue para o Caxeiral. Quer dizer, isso muito antes. Sim, aquela foto eu não conhecia, eu fiquei super surpreso quando eu olhei aquilo ali. O professor Rubem Almeida, que tem uma série de artigos onde ele vai explorar justamente isso. Qual era a localização original da Sé? Onde ela se localizava originalmente, porque a Igreja da Sé inicialmente não era ali naquele ponto, era um pouco mais atrás, né? E ele fala justamente sobre esse processo de transformação da cidade, né, nesse período. Muda bastante. Olha, você que está sintonizando agora, a gente está com uma promoção, não é? Barreto, a turma está comentando aí no YouTube, que está uma promoção para você ganhar esse livro. Eu tenho 2 livros para te presentear, do professor José Antônio, e São Luís, Cidade Radiante, está aqui o livro dele, e a gente vai entregar para as 2 pessoas que acertarem
quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís. O Anjoran já teve 2 tentativas e não tem limite, pode tentar. Ele falou no Haroldo Tavares, que não é a resposta correta, e agora a segunda tentativa dele foi o arquiteto português Alfredo Viana de Lima, o autor do primeiro plano diretor de São Luís. Está certo, Zó? Também não. Também não. Ainda não é agora, viu, Anjoran? Ainda não é, exatamente. O Paulo de Tasso aí, um abraço, irmão do querido professor Ananias Martins, um cara autor daquele Fundamentos do Patrimônio, né? De São Luís, um livro muito bacana, bem ilustrado, texto leve, corrente. Tá aí o Paulo Tasso, que é lá do João Paulo, importante organizador, tem história na organização dos encontros de boi. Então a promoção está no ar. Se você sabe quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís, coloca aqui para a gente. Ô, Alcides, a gente não está colocando áudios, viu, Alcides? Digita aí o teu comentário, a tua participação, a tua resposta, que a gente lê. Não dá para a gente ouvir nem colocar no ar o áudio, é só digitar. Ou você que está vendo pelo YouTube, ou você que está acompanhando aqui pelo nosso WhatsApp. Beleza? Então, fique à vontade aí para fazer a sua participação. Meu amigo Ribamar Prazeres, está ouvindo a gente com certeza. Sabe quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís? Será que sabe? Hein? Vamos ver, vamos ver. Bom, professor, vamos falar mais sobre essa São Luís do século XX, esse signo da modernidade que a cidade traz para a gente. É que o senhor trouxe uma provocação muito interessante. A gente ouve mesmo as pessoas dizendo São Luís não é uma cidade planejada. Se você compara com outras cidades, você vai ver que o grande problema aqui é que ela foi crescendo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. O senhor diz, não é bem assim, não. Tem vários projetos de urbanização, projetos arquitetônicos que o senhor chama que são bem-sucedidos, são bem executados. Fala um pouquinho, sem responder ainda a nossa pergunta, segurando um pouquinho a nossa pergunta, mas fala um pouquinho desses projetos. Por exemplo, o Haroldo Tavares fez fama. É histórico ele. E aí se diz que depois dele ninguém fez nada. É como se ele tivesse sido o único, a única pessoa que viu a cidade do futuro, que pensou na cidade moderna com antecedência. Não é bem assim não, né, professor? Não é não. Assim, ele deu uma contribuição fundamental, claro. Foi muito importante como gestor, né? Ele, inclusive, participou como gestor da contratação, das definições, inclusive, do primeiro plano diretor de São Luís, mas ele não foi o autor do plano, né? Assim como ele não pensou originalmente uma série de ações que foram executadas durante a gestão dele. Muitas das ações que foram executadas na gestão de Haroldo Tavares faziam parte do plano de expansão urbana do Rui Ribeiro Mesquita. Né? Eu poderia dizer até que a grande maioria das ações já tinham sido pensadas e propostas lá em 1958, pelo Rui Mesquita, que, inclusive, iniciou algumas dessas ações. Né? Então, ele começou a construir a ponte de São Francisco, né? Ele começou a fazer a redistribuição do tráfego em algumas áreas, mas acabou que essas ações não avançaram, o plano foi instituído numa lei, o Plano Rodoviário de São Luís de 62, e a partir das ideias que ele desenhou ali, foi executado durante a gestão do Haroldo Tavares. Né? Quer dizer que o Haroldo, só para a gente situar aí que quem está acompanhando, o Haroldo Tavares já é ali pelos anos 70, né? Isso. E você tem, então, vamos dizer assim, o pensamento dessa cidade moderna, ela vem o quê? Anos 30 ou 40? A concepção dela, ela vem de que época? Anos 30, década de 30. Já com o primeiro plano moderno, que é o plano de remodelação da cidade do Otacílio Saboia, durante o período de Getúlio Vargas no poder. Então, durante Getúlio Vargas e Paulo Ramos, que foi o interventor federal, o prefeito de São Luís, Otacílio Saboia, um carioca, urbanista, né? Na verdade um cearense, que trabalhava no Rio de Janeiro como urbanista, veio a São Luís e propôs o primeiro grande plano de remodelação da cidade. E aí propôs a Magalhães de Almeida, né, que foi executada,
a reconstrução do Mercado Central, a abertura da Rua do Egito, que você já mencionou aqui, né, a beira-mar como um anel viário. Então, a própria ideia do anel viário já tinha sido colocada ali em 1937. Porque a beira-mar ela precisa dar essa curva que a gente tem hoje para poder existir o anel viário de fato mais na frente, né? Isso. Quer dizer, quando ele faz lá nos anos 70 o anel viário, de fato, a entrega de fato para a cidade, foi preciso talvez o mais difícil, que é fazer essa curva aqui, que ela do ponto de vista de estrada, não tinha, né, de pista. Ela fechava Exato. bem aqui, né? Exato. Um pouquinho depois da Capitania dos Portos, água. Exato. Você não tinha como circundar como os carros fazem hoje. E é um processo, então, de décadas. Isso. Então, essa ideia de criar um cais sanitário, como se dizia, né, uma margem, uma borda ali que limitasse, separasse do mangue toda a área urbanizada da cidade, nasce ali nos anos 30, né, com o Otacílio Saboia. Né? Outras ideias, por exemplo, a Ponte do São Francisco. A Ponte do São Francisco, a gente tem uma discussão sobre essa ponte ainda nos anos 20. Em 1920, o Eurico Teles de Macedo, um engenheiro que chefiou aqui a implantação da ferrovia São Luís Caxias, né, ele propõe a construção de uma ponte entre o centro e a região de São Francisco, né, para construir bairros novos na área moderna da cidade. Então, isso aí é uma ideia que foi sendo amadurecida, né, que foi incluída no plano de expansão do Rui Ribeiro Mesquita, no plano rodoviário de 62 e, finalmente, realizada nos anos 70, já no governo de José Sarney e Haroldo Tavares. Então, são coisas que, como eu disse, a cidade é uma construção coletiva. Né? Ninguém vai chegar e pensar a cidade e implantar todas as soluções que a gente precisa. A gente precisa, de fato, ouvir, dialogar e também conhecer as opções que a nossa história construiu. Né? Conhecer as propostas, as soluções que a gente já adotou. Né? Como é que eu vou projetar hoje uma casa para o meu cliente sem saber que soluções nós, arquitetos maranhenses, já encontramos para o problema da ventilação, para o problema da insolação. Você até cita um casarão na Magalhães de Almeida, né, que talvez quem compre a casa e não conheça a história da casa não entende por que ali foi colocada uma janela e que solução para a ventilação naquela época se encontrou. Aí o cara simplesmente mete um cimento lá, mas por que botou isso daí? Pera lá, mas você tem que ver o lote era posicionado aonde, de onde vinha vento, de onde vinha o sol. O cara, sem saber isso, ele perde o suprassumo da obra, porque aquela obra foi toda pensada, principalmente essas mais modernas. Essa é a nossa preocupação. A gente tem sofrido uma série de perdas, uma série de descaracterizações nessa arquitetura moderna em função desse desconhecimento. Né? Então, a ideia é que a gente possa trazer essa informação, né, conversar com as pessoas sobre a arquitetura moderna, sobre as soluções que os modernos encontraram para os nossos problemas e como é que isso está materializado nos nossos edifícios, né, nos nossos espaços públicos, né, para a gente começar a valorizar essas soluções que a gente já teve que a gente pode continuar aperfeiçoando. Aperfeiçoando, né? O que a gente está vendo é o inverso, né? Deteriorando, né? Porque eu vejo muito nesses casarões antigos, o cara fecha a parede, o cara fecha a janela, o cara muda para adaptar para uma loja, aí perde a essência, o que há de melhor, que levou décadas para se chegar naquela solução, se joga fora com poucos tijolos de cimento, né? E as pessoas também ainda não perceberam que o valor cultural e o valor histórico de um imóvel ele pode se traduzir, inclusive, em valor econômico. Então, você preservar as características de um casarão histórico, de um prédio art déco, de um prédio modernista, né, vai dar um outro status para o empreendimento que vai estar ocupando aquele imóvel. Né? Nesse sentido, não sei se você já foi, mas eu fui há pouco tempo, eu vou citar o nome do empreendimento, porque eu acho que ele tem um mérito de preservar, que é o Casarão A Casa, bem aqui na beira-mar, era um banco, né? Era um banco, acho que na década de 20, 30, né? E ele tem algumas peças, me parece que uma escadaria veio toda pré-montada da Inglaterra.
Então, o que ele fez? Eu acho que o Alex Palhano, salvo engano, parabéns, viu? Parabéns. Porque ele conseguiu, ele tem um bar, ele tem ali uma, né? Sim. Ele serve alimentação, e ele preservou o máximo que ele pôde da arquitetura em frente à beira-mar. Eu acho que essa é uma saída, né? Se eu não me engano, é um prédio neocolonial, né? Ele fica bem aqui na esquina da beira-mar, ele fez a casa, né? Sim. Fez é muito legal o ambiente, muito agradável, e bem pouco mexido, quase nada mexido. Ele tentou manter, inclusive a escada que foi recuperada, teve uma pintura que ele encontrou, ele raspou, encontrou, não mexeu, deixou lá. Eu acho que isso é legal, por exemplo. Pois é, adaptar para as nossas necessidades, mas mantendo, preservando o que tem valor. Agora, para manter o que tem valor, a gente precisa identificar, precisa saber o que de fato tem valor ali, né? Onde é que eu posso mexer, onde é que é interessante preservar, né? É esse olhar sobre a arquitetura que a gente procura trazer nessas conversas através do perfil, através dos livros, né? É conversar sobre arquitetura para entender como é que é o nosso espaço, como é que a gente está preservando ou transformando o nosso espaço e a nossa cidade. No teu currículo consta aí o projeto Nosso Centro. Eu vou citar alguns exemplos que eu visitei, não é para ser snob, não, é para refletir um pouquinho. Eu nem vou falar de Europa, vamos ficar na América do Sul. Ótimo. A cidade de Cartagena, das Índias, ela manteve a muralha da cidade. São Luís já foi amuralhada, né? Perdeu essa muralha, mas Cartagena não. Então, o que ela fez? Pelo menos na parte amuralhada da cidade, ela recuperou o centro histórico e você encontra hotéis, pousadas, restaurantes, tudo mais caro. Ele diz que o que é dentro da muralha e o que é fora, o preço muda. Tudo bem. Mas existem pessoas morando. Então, quando eu ando na cidade amuralhada de Cartagena, eu vou ao restaurante, eu vou ao bar, ao pub, mas eu também vejo na porta de casa o morador. A criança brincando com a bicicleta, a garotada jogando bola à noite, que é quando o movimento diminui, mas tem uma moçada brincando de bola. Essa coisa da vida chama muita atenção, né? Se eu vou a Cusco, outro centro histórico, eu vou ter uma cidade para o turista, é claro, é indiscutível, existe a cidade fora do centro histórico de Cusco, mas eu também tenho moradores, eu também tenho uma padaria, eu também tenho gente que mora ali dentro. Por que nesse momento a gente não consegue fazer esse movimento? Quer dizer, a gente é de uma geração, inclusive eu, minha avó tinha um casarão ali de frente ao cemitério do Gavião. Então, eu tive uma infância de Brasília para lá, né? E mesmo quando eu vinha passar férias, depois quando eu fui morar, de fato, naquela região da Praça do Cemitério ali, né? Então, a gente morava ali, andava de bicicleta, jogava bola, brincava, descia o anel viário, estava Madre Deus. Então, o carnaval, tudo ali era parte do nosso quintal, vamos dizer assim. Aí, o signo da modernidade da minha geração, não sei se é a mesma da sua, era ir para bairros fora do centro. O centro virou a persona non grata. Você ia ao centro só no carnaval, no São João, e vai-se embora porque ele não presta para morar. É verdade que você tinha um problema crônico do lixo. Eu lembro de um lixo ali no centro histórico, uma época terrível, de muito lixo na rua, a coleta não era devida. Isso é uma coisa que eu tenho na minha memória muito forte, né? Talvez porque eu tenha comparação com Brasília, não melhor, não pior, mas eu tinha Brasília como referência. Quando eu chego, a coisa de ver animal na rua, não só na carroça, mas animal, porco, chamava atenção, eu achava estranho, porque eu não tinha conhecimento. Mas virou aquela coisa assim, só quem mora no centro é quem não prosperou, é quem não se deu bem na vida, é quem ficou no centro, quem fracassou. E outras cidades já fizeram o movimento inverso, as pessoas revitalizaram os centros como moradia, não esse centro que é só para turistas, as pessoas morando, casas, apartamentos e padaria e soluções de vida. Por que em São Luís a gente não consegue fazer isso? Assim, nós estamos sempre, a cada momento, reinterpretando o nosso passado. Então, durante a história, principalmente durante o século XX, a gente já interpretou o centro histórico de diferentes formas. É como você está colocando.
né? Houve uma época em que era um centro da elite, era um centro do comércio, da economia. Houve uma época em que esse centro foi esvaziado, né? Era um centro da decadência, era um centro da... Então, resta saber hoje qual é a visão que a gente tem do centro, né? Qual é a interpretação que a gente faz desse espaço. Para isso, a gente precisa mergulhar nesse espaço. Se a gente mergulha no centro hoje, a gente percebe que ainda tem muita gente morando no centro histórico de São Luís, né? A gente tem problemas, sim, de esvaziamento em algumas áreas, né? Algumas áreas têm menos moradia que outras, mas, de uma maneira geral, principalmente se a gente considerar o centro como toda a área de expansão ali dentro do anel viário, né? Já no século XX, inclusive, a gente vai perceber que tem uma população importante ali, que mora ali e que precisa ser apoiada, né? Para não deixar aquele espaço, para ter condições de manter aquele espaço da melhor forma. Então, o primeiro passo é esse, apoiar essa população que já mora ou que continua morando no centro histórico, né? Isso aí tem sido feito através de programas, por exemplo, como o Cheque Minha Casa, né? Que foi direcionado para o centro histórico. Para você ter uma ideia, como a gente tem áreas que se expandiram no início do século XX como periferia dentro do anel viário, né, no centro histórico, a gente tem um número muito grande ainda de casas sem banheiro no centro. É inacreditável, né? Coisa que a gente não imagina, né? Exatamente. Falta de água Exatamente. É um problema que o centro tem já há algum tempo, né? Eu lembro, já quando eu morava, o abastecimento de água já era um problema. Isso. Mas a pessoa não imagina, por exemplo, que uma casa do centro não tenha banheiro. Justo. Então, o Cheque Minha Casa, ele apoia essas iniciativas de reformar e implantar essas estruturas de saneamento, por exemplo, nessas casas. Então, foram 300 beneficiários na primeira edição do Cheque Minha Casa Centro, né? Há outros programados dentro do programa Nosso Centro, mas não é também a única iniciativa para apoiar esses moradores. A gente tem o Cores da Cidade, que trabalha a fachada, trabalha a pintura, né? A gente tem ações como o Habitar no Centro, que tenta abrir espaço para aquelas pessoas mais vulneráveis que estão no centro, para que elas possam ter condições de permanecer nos imóveis. E aí, um primeiro imóvel do Habitar no Centro foi recuperado, agora foi justamente na Magalhães de Almeida, né, agora no começo do ano. Então, a gente tem uma série de iniciativas nesse sentido, né? A proposta é que a gente possa ter o aluguel no centro. Para você ter uma ideia, na primeira edição do Aluguel no Centro, focado em 6 imóveis, a gente recebeu mais de 2.000 inscrições. Mais de 2.000 pessoas interessadas em vir morar no centro, né? Em alugar um imóvel no centro. Ou seja, há uma demanda crescente. As pessoas estão começando a reenxergar, a ver o centro novamente como um espaço de moradia. Isso aí é fundamental, né? A gente viu que programas como o PAC Cidades Históricas, o programa de revitalização do centro da prefeitura, em conjunto com o Banco Interamericano, o próprio programa Nosso Centro, acabaram criando condições de infraestrutura, né, requalificação de espaços públicos, investimentos em sistema viário, em transporte, que dão condições para as pessoas voltarem a pensar no centro como um espaço de moradia, né? Então, às vezes, a gente cria as condições indiretamente, né? Então, a ideia é que a gente possa avançar nesse processo e eu tenho a esperança de que a gente possa voltar a ver o centro como um espaço de habitação importante na cidade. Amém, como diziam os romanos, não como diziam os cristãos, né? Que assim seja, né? Que assim seja, né? Bom, é isso. Olha, a gente está já chegando na reta final aqui, conversando com o professor José Antônio Viana Lopes, professor da UNDP, professor de arquitetura, um pensador do urbanismo, escritor, autor de vários livros, mantém um perfil no Instagram, ArcUrb, né? Que fala sobre a questão da cidade de São Luís, sobretudo a cidade do século XX. E esse papo aqui que a gente teve a oportunidade legal de conversar, e eu estou com 2 livros aqui para presentear, eu não, o professor José Antônio vai presentear. A gente fez uma pergunta, que é quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís? O Alessandro Marcos, lá do Maiobão, ele diz que foi o Alfredo Viana de Lima.
ele vai na mesma linha do Anjoran, né? Bom, no YouTube tem mais participações aí, Barreto? Isso, a Raimunda que está dando bom dia aí. Isso, minha querida poetisa Raimunda Frazão, nosso bom dia. Cordelista de mão cheia, sempre acompanhando, sempre ouvindo a gente, né? Bom, lembrando que a participação era pelo WhatsApp ou pelo YouTube, mas o Alcides mandou um áudio, mas a gente não coloca, viu, Alcides? Tem que digitar, tem que teclar mesmo. Bom, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, como a gente já está na reta final, a gente presenteia o Anjoran, tá ouvindo, Anjoran? O Anjoran, apesar de não ter acertado, e o Alessandro Marcos, do Maiobão, poderão vir buscar os livros de vocês aqui na Rádio Timbira. Vou deixar aqui com o vigia da Rádio Timbira. É isso mesmo, Barreto? A gente deixa aqui com o vigia. Pode ser? Você está aqui até que horas hoje, Barreto? Se você chegar até as 15 horas, o Barreto está aqui, mas eu vou deixar ali com o vigia. Aí você pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir buscar aqui o seu livro de presente aqui, beleza? Então, Anjoran e o Alessandro Marcos. Mas vamos para a resposta correta da nossa pergunta, professor José Antônio. Quem foi o autor do primeiro plano diretor de São Luís? Se não foi nem o Haroldo Tavares, você disse que não, e nem o arquiteto português Alfredo Viana de Lima. Quem foi? O Haroldo Tavares foi o gestor. Gestor. Né? O prefeito ele não escreve a lei, ele não é o autor do plano, ele não planeja necessariamente. Né? Ele viabiliza a execução do plano. Né? Então, quem elaborou o plano, de fato, não foi o Haroldo Tavares. Né? O Viana de Lima ele foi importante na nossa história urbana, porque ele foi convidado pela Unesco a fazer, pelo IFAM, a fazer uma análise da situação do centro de São Luís. Ele não se limitou ao centro histórico, ele pensou a cidade como um todo. Então, ele tem um relatório que, pela primeira vez, apresenta o centro histórico em termos técnicos, né, em 1973, se não me engano. E muitas das questões que ele levantou naquele relatório, naquele momento, são questões que orientaram as administrações posteriores nas suas ações no centro histórico. Mas, de fato, ele não apresenta e não institui um plano diretor para São Luís. Né? Quem elaborou o primeiro plano diretor de São Luís, nesse sentido de que um plano diretor, né, um planejamento, foi um arquiteto carioca chamado Vit Olaf Prochnik. Né? Um pouco difícil. É o nome. É um pouco difícil diferente. A turma acertar, mas enfim. Esse cara era de onde? Vit Olaf. Ele era tcheco, mas radicado, naturalizado no Brasil. Era carioca. Carioca. Veio do Rio para isso? Isso, veio do Rio. Buscou ele no Rio? Isso. Naquela época, se estava pensando o Distrito Industrial, se estava pensando a implantação da Universidade Federal, né, o próprio anel viário. E aí ele veio para organizar inicialmente o plano diretor da UFMA, né, do campus da UFMA, o plano diretor do Distrito Industrial e fez um grande estudo sobre o desenvolvimento da cidade. Né? E, a partir daí, propôs o primeiro plano diretor de São Luís. Além de São Luís, tem marcas dele em outras cidades? Que ele, tem, por exemplo... além de São Luís e do Rio de Janeiro, ele atuou muito em Manaus, em Belém. Né? Na maioria das capitais do Nordeste, o escritório era um escritório grande de consultoria, mas ele tem um trabalho importante também em Recife, né? Também num dos primeiros planos diretores da cidade. Era um plano que orientou a expansão urbana da cidade do Recife, né? Que é estudado até hoje. Então, a gente tem essa contribuição do Prochnik, né, que foi uma das muitas contribuições que a gente já teve de arquitetos que vieram de fora e apresentaram um olhar sobre a cidade e deram contribuições importantes. É isso que a gente tenta identificar e trazer a público no nosso perfil. É a cidade que foi pensada, que foi imaginada, que foi projetada, né, e por quem ela foi pensada. Quem foi que pensou essa cidade? Quem foi que projetou essa cidade, quem foi que projetou os edifícios. Então, é essa cidade imaginada que
nos interessa colocar em discussão. É isso, um abraço aqui para minha querida amiga Andréa Vasconcelos, dizendo uma aula excelente. Obrigado, viu, André? Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. André, que foi colega do antigo Meng, quer dizer, o Meng já me dá uma pena danada de ver aquele prédio abandonado e uma casa linda. Eu era apaixonado ali do lado do Meng, eles chamavam de Serra Negra. Sim. Que casa linda, um jardim belíssimo na frente. Sim. Que tinha ali na frente da lateral do Costa Rodrigues, era uma das casas mais bonitas que eu achava aqui de São Luís. Aliás, como a gente já está encerrando, professor, antes de agradecer, eu só queria... Curiosidade. A Serra Negra, eu já falei que era um casarão, era uma casa ali do lado do prédio do Meng, do lado direito. Era uma propriedade, um jardim, que casa belíssima. Está fechado, está lacrado hoje. Não sei como está a propriedade dentro, mas dá uma pena danada de ver não só o colégio que eu estudei, como ao lado. Qual é o casarão, a casa que o senhor acha assim, essa é a casa linda, que eu moraria, que eu namoro, que eu paquero? Eu vou citar mais uma. Aquela que fica do lado da Gonçalves Dias, da praça, é um chalezinho onde morou o chalé inglês, né? Morou um americano, um inglês, que era o responsável por alguma empresa, não lembro qual empresa de cabos submarinos ou de alguma fábrica, não lembro agora, mas tem um chalezinho ali bem por trás da Praça Gonçalves Dias. É linda aquela casa, aquela casinha é linda, linda. E essa Serra Negra do lado do prédio Domingo, eu achava linda aquela casa. Qual é o seu xodó, assim, da arquitetura maranhense? Pode ser dessas mais modernas. Qual é o prédio que você acha assim, o encantamento, a menina dos seus olhos? A casa ou o prédio, enfim. Eu vou responder um pouco diferente. Infelizmente, eu vi essa casa da Serra Negra se perder, se degradar, né? Realmente é uma dor que eu tenho de ter visto esse processo. O próprio Meng, o prédio do Meng, é um prédio interessante, importante, né? Que eu vejo hoje sem função, sem utilização específica, que é o primeiro passo para a degradação, né? Para a ruína. Mas eu vou responder não no sentido de que é a mais bonita, mas indicando uma casa que eu acho que é uma casa importante pelo que representou, pelo que representa e pelas próprias características que ela tem e que hoje a gente está perdendo, né? Justamente por isso, porque está sem uso, está vazia e que pode acabar se degradando, né, que é a casa que foi do ex-governador Nunes Freire, ali no Largo de Santo Antônio, né, a igreja de Santo Antônio, de um lado a escola modelo, do outro lado, bem na esquina, a casinha moderna linda do Nunes Freire, casa, linda. Com a varanda curva, né, com a janela, com a esquadra. Eu não sabia. Aquela casa foi do Nunes Freire. Pois é, aquela casa é uma casa importante, uma das primeiras casas modernistas que a gente teve ali naquele espaço. Aquele espaço por si só já é importante. Um largo lindo, verdade. A gente tem uma igreja uma igreja manuelina ali na frente. A gente tem o convento ali e a escola modelo neocoloniais. A gente tem a casa do estudante da UEMA, colonial, né, o barroco pombalino, e a gente tem essa casa moderna ali no canto. Então, são épocas diferentes da cidade que dialogam ali no mesmo espaço. Verdade, né? E hoje a gente está perdendo esse espaço. Igreja que está interditada. O Barreto toca na igreja, toca um domingo ao mês, né? Qual é o domingo que você toca lá, Barreto? O quarto, né? Eu já fui lá assistir a missa, ele tocando, muito bacana. Um padre, só esqueci o nome, me perdoe. Clemilton, Padre Clemilton. Olha, Padre Clemilton é fantástico. E o Barreto sabe que eu sou ateu, mas eu vou, porque é muito legal a homilia dele, né, assim, o ambiente é bonito, é legal, né? E essa casa é verdade, linda. E aquela região precisa ser valorizada, recuperada. Fez aniversário da vinda do Papa, o Papa teve ali na igreja de Santo Antônio, né? Ele dormiu, pernoitou ali. Um local, verdade, eu não tinha pensado nisso. Você tem
Ali você tem um extrato da cidade, né? Justo. Se a cidade histórica Justamente. tem camadas em um livro, ali é a introdução. Ali você Justamente. tem um pouquinho de cada coisa. É isso Perfeito. mesmo. Eu não tinha essa informação de que a igreja está interditada, mas tem outra curiosidade. Ali é um dos poucos espaços de São Luís onde a gente tem mobiliário urbano Art Deco. A gente tem os bancos, a gente tem os postes com aquelas luminárias piramidais, assim, eram aquelas luminárias de vidro leitoso, branco, né, em círculos piramidais, com os postes com aqueles chanfros. Então, foi um mobiliário que foi implantado na década de 40, no início daquelas reformas urbanas, foi uma das primeiras praças a serem remodeladas, e que mantém o seu mobiliário urbano Art Deco. Olha só. Né? Ali o padre Vieira rezou, fez o sermão aos peixes, né? Então a gente tem uma série de marcos ali naquele espaço que são importantes para a história urbana de São Luís, e eu acho que essa casinha é um dos pontos que a gente precisa resguardar ali naquele espaço. Muito bem, vamos ficando por aqui. O Heraldo Moreira já aqui no ponto aqui para seguir com vocês aqui na nossa programação. Não posso atropelar mais tempo. Lembrando que hoje tem jornada esportiva aqui na Rádio Timbira, viu? As jornadas serão retransmitidas pela Rádio Universidade FM São Luís do Maranhão, Tropical FM de Santa Luzia do Paruá, Comunidade Web de Imperatriz, Top FM de Lago da Pedra e Pioneira M de Teresina, Piauí, viu? Das 15 às 18, aí tem Cordino e Maranhão, e às 19h30 tem mais quem? Imperatriz e Fluminense do Piauí, rapaz. Olha aí que bacana. Bom, é isso. Dando nosso abraço, professor. Obrigado, valeu. Saudade de um programa aqui ao vivo, presencial. Ao vivo a gente faz sempre, mas presencial. Obrigado pela sua disponibilidade de vir, obrigado pelos livros. Anjoran, o livro está aqui, as informações aqui também para o nosso querido Alessandro Marcos. Fica aqui na rádio. Alessandro Marcos e Anjoran podem vir buscar os livros de vocês, que é muito, muito legal, muito bacana. Professor, obrigadão. Prazer enorme. Esteja aqui, a casa é sua. Eu quero encerrar com uma provocação aqui. Eu lembrei daquela casa. Naquela casa lá, no Largo de Santo Antônio, funcionou durante um determinado período a Escola de Música Municipal, regida, organizada, dirigida pelo nosso grande violonista João Pedro Borges. Legal. Né? Então, São Luís, por outro lado, é uma das poucas capitais, uma das poucas cidades no Brasil que não tem a sua orquestra municipal. Então, por que não pensar em organizar a orquestra municipal e utilizar um espaço desses no Centro Histórico de São Luís? Assim, é uma provocação que eu deixo aí para os nossos gestores, né? É uma ideia, porque eu tenho muita esperança de que aquele espaço possa ser revitalizado, como o centro como um todo continue a ser um espaço importante na dinâmica da cidade. Né? Agradeço muito o espaço aqui, a conversa muito agradável, e espero todo mundo para a gente conversar também lá no perfil. Lá no perfil Instagram. O convite é arq, né? arq.urb, URB. Isso, ponto Maranhão. Ponto Maranhão. Vai lá, segue lá rapidinho lá que você vai gostar, eu adoro. Eu estou sempre ligado lá, estou sempre acompanhando, é muito bacana. Professor, obrigado, valeu. Excelente final de semana para todo mundo. Próximo sábado a gente vai falar de protagonismo juvenil, a história da greve da meia passagem, tá? E a gente vai ter aqui o Joãozinho Ribeiro, ele esteve na manifestação. Nosso querido Ribamar Prazeres, rapaz, vai estar aqui com a gente também contando. Ele participou, professor Chico Gonçalves, secretário Chico Gonçalves também, mas eles estão aqui como jovens que foram naquela época falando de como foi participar, relatando aquela época toda, como é que foram aqueles momentos, a coisa da polícia e bombas, tiro, como é que foi aquilo, ver ônibus sendo virado, é um relato bacana, a gente vai estar com os alunos do IEMA São José de Ribamar, acompanhando a gente também numa atividade didática, então vai ser muito legal a gente conhecer aí sobre a greve de 79, um relato histórico de pessoas que foram personagens dessa história. Forte abraço e até o próximo sábado, espero vocês aqui no História em Debate. Valeu, Grande Barreto, saudade de você, rapaz, tamo junto. Até mais, até breve.